Olá, queridos, que a graça e a paz esteja convosco nesta terça-feira e eu estou aqui para compartilhar um texto bíblico para o seu coração. Evangelho de Jesus, segundo escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 49, está escrito assim: E Jesus, parando, ordenou que fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Estamos diante de um texto muito conhecido, o cego Bartimeu. Existem pelo menos duas grandes explicações aqui no contexto cultural. A primeira explicação que nós temos dentro da Bíblia é que o nome Bartimeu não é proveniente dele mesmo. O nome Bartimeu, na verdade, é uma junção de duas palavras que significa Bar, filho, Timeu, o nome do pai dele. Então, Bartimeu é a origem do nome do pai, ou aquele que diferencia, aquele que é filho de Timeu. A segunda questão que nós temos cultural é que a história vai nos apontar que este cego ele era filho de um homem muito importante no seu tempo, a qual acabou sofrendo alguns embates de Roma e perdeu a sua vida. A cegueira de Bartimeu foi um ato de condenação ao ato que o pai fez. Então foi como se fosse uma vingança do ato rebeliativo do pai contra o Império Romano. Então eles cegaram o filho para que o filho servisse de modelo diante de um cenário onde o seu pai havia tentado rebeliar contra o governo de Roma, a quem diz as histórias. Diante desse texto, nós percebemos o homem frustrado diante da situação. O homem que teve seus olhos vazados. Bartimeu não é o único cego na Bíblia. A Bíblia vai apresentar outras pessoas cegas também. Por exemplo, aquele homem que lavou-se no tanque de Siloé, aquele outro homem a qual Jesus também curou a visão dele, ele via homem como árvores. Então Bartimeu não é o único cego na Bíblia, houve outras pessoas também, mas esse milagre nos chama a atenção por três situações. A primeira situação é que Bartimeu é um homem proveniente de problemas. Qual é o problema? O problema dele é a cegueira, mas ele não vai se entregar ao problema. E a primeira lição que eu deixo para o teu coração é que todos nós temos problema, mas você não deve se entregar ao problema, porque o problema faz parte da vida. De que forma você tem visto esse problema? Você tem visto ele como um problema para te matar, ou você tem visto ele como uma situação para que Deus seja manifestado? A segunda lição que esse texto me deixa muito claro é a perseverança constante de Bartimeu. Bartimeu era cego, mas não era surdo. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por mais que a sua visão estava limitada, o seu ouvido estava atento para ouvir a voz de Jesus. No meio de todo esse caos, nunca perca a sensibilidade de ouvir a voz de Jesus. Isto é muito importante. Perceba, naquela situação, havia muitas pessoas falando do nome de Jesus. E Jesus entendeu a voz de Bartimeu no meio de uma multidão, porque o nosso Deus, ele não confunde a voz de ninguém. Se você orar e eu orar e todos nós orarmos juntos, ele consegue diferenciar a cada voz, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E a terceira lição desse texto é o ato da onde ele sai da situação que estava para ir até onde Jesus estava. Isso está falando de posição, de situações e de decisão. Tome uma decisão diante desse problema. Tome uma decisão diante dessa situação e tenha certeza que Jesus não está lhe chamando simplesmente para deixar a sua história da forma que está. Ele está te chamando para mudar a tua história. E a Bíblia diz então que Bartimeu sai do lugar que estava e vai ter um encontro com Jesus. E quando ele vai ter um encontro com Jesus, então ele vai entender que a visão dele seria restaurada, porque só Jesus conhece as dores da sua alma, conhece a aflição do teu coração e tudo quanto você tem passado. Ele sim tem poder de mudar a tua história e de mudar todo esse cenário que você jura nunca mais melhorar. E entenda, enquanto Jesus estiver no controle da tua vida, a tua história ela vai ser mudada. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para o teu coração e o Senhor Deus vem estar te abençoando nesta manhã. Esse é o Momento Pastoral com o evangelista Newton Luiz. Lembre-se disso, você faz parte dos planos de Deus.